Uhum. Oi, pessoal, sejam bem-vindos à Meetup virtual da H2O sobre Machine Learning automático. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma rápida checagem de som. Então, se vocês conseguem me ouvir, por favor, digitem sim na aba de perguntas no painel de controle. Vocês conseguem me ouvir? Ah, pronto, ótimo. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje para aprender de forma prática como você pode utilizar o Driverless AI, nossa plataforma de Machine Learning automático, para aplicar técnicas de cientistas de dados para potencializar seus esforços em ciências de dados. Meu nome é Bruna Smith, eu sou coordenadora de marketing aqui na H2O e eu vou começar esse encontro virtual apresentando o nosso convidado. Alan Silva é pesquisador e engenheiro arquiteto de soluções com experiência em sistemas distribuídos e seguranças de sistemas. Antes de entrar para H2O, o Alan trabalhou na Cloudera como responsável pela implementação e arquitetura de clusters Hadoop na América Latina, onde ele implementou e configurou a maior parte dos clusters existentes nessa região e também trabalhou com inúmeros cases de machine learning e otimização de códigos. O Alan é formado em matemática e mestre em ciências da computação, com foco em sistemas distribuídos pela Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Bom, antes de passar para o Alan, eu gostaria de compartilhar que após a apresentação dele, a gente vai ter alguns minutos para perguntas e respostas, então vocês podem ficar à vontade para mandar as perguntas de vocês ao longo da apresentação, é no mesmo lugar que vocês confirmaram que estavam me ouvindo, e a gente vai fazer o possível para responder a maioria. Então, agora, sem me estender muito, eu vou passar a palavra ao Alan. Seja bem-vindo, Alan. Ok, obrigado, Bruna. Obrigado a todos que estão aí para acompanhar essa nossa apresentação, esse nosso meetup, que vai ter um pouco da questão de negócios também, mas é um meetup mais voltado ao público técnico, tá? Com a apresentação real do Drivers AI aqui para vocês estarem avaliando e verem como funciona a ferramenta. Bem, como a Bruna apresentou, não vou fazer as apresentações. Sou o Alan Silva. Eu trabalho como a pessoa, seria em resumo a pessoa técnica aqui da H2O para a América Latina, tá? Trabalho especificamente na área de Customer Success, ou seja, tentar fazer os nossos clientes felizes aí. Essa é a minha atribuição. Antes de começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a H2O e qual que é a intenção da H2O, qual que é o nosso lema. O nosso lema é o que a gente chama de democratização da inteligência artificial e aprendizagem de máquina. O que seria essa questão de democratizar? Então, quais são os nossos focos? São capacitar as empresas, certo, nessa transformação de inteligência artificial, ou seja, através dos nossos produtos e serviços, ajudarmos as empresas a elas construírem o seu próprio caminho na construção de modelos para utilização de machine learning e soluções de inteligência artificial com os seus produtos ou com seus dados. Fortalecer a comunidade, porque o que acontece? A H2O ela iniciou a partir de um princípio open source. As nossas primeiras ferramentas, o H2O Tree, o Sparkling Water, são todas open source e nós iniciamos a nossa caminhada por aí. A H2O é uma empresa que ela investe muito no open source e ela acredita muito no open source como modo, como forma de democratização desse nosso mundo. E com isso acabar gerando também um impacto social em todos os nossos clientes e possíveis pessoas que vão vir a utilizar essas ferramentas para melhorar os seus serviços e melhoria do mundo como um todo. Nosso time, basicamente, ele é composto de cientistas de dados que são reconhecidos mundialmente, e ao que se deve a esse reconhecimento?
A grande maioria dos nossos cientistas de dados, eles são o que a gente chama de Kaggle Grandmasters ou Masters. E o que seria o Kaggle? Tá? O Kaggle é uma plataforma que envolve várias competições de ciência de dados, vários problemas aplicados à ciência de dados e baseados em várias vertentes, como datasets, verticais, e nós temos em nosso time praticamente 10% dos Kaggle Grandmasters, que é a maior honraria desse site, são funcionários da H2O, e assim como uma equipe composta por vários engenheiros e cientistas de dados ao redor do mundo. Tá? Então, agora, indo para o nosso ponto do que a gente pretende falar aqui, antes de mais nada, um conceito que deve ficar muito claro, uma coisa que deve ficar muito compreendida aqui nessa apresentação tudo hoje em dia depende de dados, ou seja, nossos dados os dados hoje representam tudo. Até tem aquela frasezinha clássica que o data os dados são o novo petróleo, justamente porque sem dados não há modelo, sem dados não há construção. Os modelos eles são diretamente dependentes dos dados. Tá? Então, quais são os tipos de dados que nós manipulamos hoje em dia? Normalmente, a gente manipula tanto dados estruturados, como dados transacionais, dados de sensores, dados de texto, séries temporais, como também podemos manipular, através de aprendizagem de máquina, dados que são não estruturados, como imagens, vídeos, áudio, e assim por diante. Exemplificando aqui o problema. Então, o que vem a ser a ciência de dados? Tá? A ciência de dados ela se divide em 3 fases. Então, na fase de formulação do problema, onde devemos identificar qual é a tarefa que pretendemos resolver, ou seja, entendimento do problema, além da tarefa correspondente ao problema que pretendemos resolver, também coletar os dados que são relevantes a essa tarefa, ou seja, fazer com que o dataset ele esteja alinhado realmente ao problema que eu quero resolver. Um segundo passo seria o processamento desses dados, ou seja, todo o processo de transformação, limpezas, filtros e agregações e novos inputs para enriquecer esses dados, tá? E, por último, o processo de aplicação de modelos de machine learning em cima desses dados que nós coletamos e que estão processados, ou seja, a partir disso, usar modelos para treinamento e para fazer a validação desses modelos, para ver se realmente eles fazem fit com o que eu espero como solução do meu problema ou não. Tá? Então, qual que é o principal desafio que nós temos quando a gente vai aplicar aprendizagem de máquina no mundo corporativo? É tentar entender, através das nossas ferramentas, através das ferramentas de machine learning, dos modelos específicos de machine learning, como que nós resolvemos os nossos problemas, ou seja, para cada caso de problema, quando a gente quer quantificar alguma coisa ou quer fazer contagem, a gente poder saber qual que é o modelo correto a se usar, ou então, se eu quero perguntar, eu quero conhecer se uma peça está com problema, se um possível consumidor não vai usar mais meu produto, tentar classificar isso. Ou então, se eu preciso, por exemplo, a partir dos dados gerados,
eu fazer uma clusterização ou uma segmentação ou algo do tipo, usar outros métodos não supervisionados e assim eu acabo dividindo os meus problemas. Eu consigo fazer um mapeamento de problemas de negócio e a partir desse mapeamento de problemas de negócio eu consigo determinar soluções específicas com o arcabouço de modelos que eu tenho para desenvolver, que o cientista de dados vai poder desenvolver, tá? Então, só que, ok, ciência de dados é legal, é muito bacana, todos falam que é a profissão do momento, inclusive, porém, temos três problemas que eles vêm junto com essa questão de você fazer o trabalho de forma artesanal, que seria a questão de retenção e conseguir bons talentos, porque o que acontece? Bons talentos no mercado que tenham um bom conhecimento das áreas abrangentes de ciência de dados, como matemática, estatística, ciência da computação, acabam sendo raros e acabam sendo disputados como prêmio pelas empresas. Então, é complicado você obter e absorver talentos. A questão também do tempo, quando você faz um trabalho manual, quando você desenvolve um modelo de forma manual versus desenvolver esse modelo de forma automática, ele também te toma um certo tempo onde, dependendo do negócio da empresa, dependendo do quanto tempo a empresa tem para obter essa resposta, ela pode não ter esse insight no tempo correto e acabar perdendo muitas vezes o negócio e não ser legal. E também a outra questão de confiança no modelo. Ok, eu desenvolvi um modelo, eu apliquei ele no tempo, ali num tempo adequado, mas como eu sei se aquele modelo realmente condiz com o que eu espero como resultado do problema ou não? Então, essa falta de confiança, essa falta de explicação do problema acaba sendo um grande problema a se resolver, tá? E aí o que acontece? Então, o princípio básico, o processo básico de machine learning, quando eu vou aplicar uma esteira de machine learning, vou fazer um workflow de machine learning. Como que funciona? Então, eu tenho as integrações de dados, certo? Eu posso obter através de vários silos de dados, como, por exemplo, através de bases de dados distintas, como Hadoop, um S3 Object, se eu estou trabalhando com cloud, ou direto de uma tabela de uma base de dados, ou até mesmo de um CSV ou um TXT, tá? E o que eu preciso? Nisso eu tenho o processo de aplicar transformações e data quality nessa entrada de dados que eu tenho para obter melhores resultados em cima do problema no qual eu quero trabalhar. Em cima disso, eu tenho uma modelagem dessas tabelas, uma modelagem de entrada para o meu modelo, ou seja, que é onde eu aplico o processo, onde eu vou fazer a separação e categorização das variáveis, vou tentar coletar quais são as features que eu posso extrair através dessas tabelas, fazer a agregação dessas features e a junção, todo o processo que a gente chama de feature engineering aqui. E, a partir disso, sim, eu construo o meu modelo baseado no tipo de scoring que eu quero obter e baseado no problema que eu tenho, certo? Esse seria o fluxo básico que um cientista de dados tem que, não só o cientista de dados, mas toda a equipe de dados, tanto a equipe de engenharia de dados quanto os cientistas de dados tem que lidar quando vai fazer o deploy de um determinado modelo, tá? E aí, quais são os desafios, tá? E até por isso a questão do AutoML. Então, um processo muito árduo, é um processo muito complicado. Acredito que grande parte aqui que está vendo essa apresentação, a maioria de vocês já se depararam com alguns problemas no que tange a manutenção e o que tange ao gerenciamento de dados. Então, o que acontece? Se a gente for ver quais são os desafios,
No processo, por exemplo, de engenharia, aqui, de feature engineering, o cientista de dados que ele está aplicado a fazer essas coisas, se ele aplica somente um processo manual, se torna muito complicado, acaba sendo tarefa de semanas e até meses ele encontrar categorias, ele conseguir categorizar as features que ele realmente necessita para poder facilitar num bom resultado do modelo, numa boa acurácia ou num bom resultado no final. Outro problema que a gente tem também é a questão da confiança. Como que eu posso explicar isso de forma simples e adequada, embora existam hoje em dia técnicas de machine learning que tratam desse tópico de interpretabilidade, porém, elas, se forem aplicadas de forma manual, acabam também tomando um determinado tempo e, ao invés de ajudar, dependendo, acabam mais atrapalhando do que ajudando, justamente por causa desse tempo a ser aplicado de forma manual. E também um outro problema que a gente ainda tem e que está muito em aberto é a questão do tempo da dificuldade de fazer o deploy desse modelo no ambiente propício para poder produtizar esse modelo. A questão da produtização de modelos ainda é um problema muito latente na comunidade, no mercado, e acaba demandando muito tempo. Ou seja, a gente fazendo uma soma de todas essas etapas, desses 3 processos aqui aplicados, ou seja, retenção de talentos, confiança e tempo, para construir um modelo vai acabar levando meses para chegar no fit, na acurácia necessárias, na acurácia desejada. Então, percebendo isso, o que surgiu? Surgiu o que a gente chama de AutoML. O que seria o AutoML? Seria justamente a automação desses processos de feature engineering, no processo de construção ali de scoring do modelo em si e facilitar o processo de deploy de modelo, certo? Então, como que começou aqui, contando um pouquinho de história também do AutoML, como que começou tudo isso? Começou a partir da distribuição, no caso da H2O, a partir da nossa distribuição open source, tá? Que é o H2O Flow e o H2O Tree, que foi uma experiência aberta justamente para a gente trazer para os cientistas de dados ferramentas open source nas quais ele poderia trabalhar e poderia fazer seus hyperparâmetros do seu modelo de forma automática, poder gerenciar qual que é o melhor tipo de modelo. Porém, isso, no princípio, acabou ajudando e acabou até abrindo outras frentes, que aí é onde entra o Driverless AI, que é o quê? Você utilizar de recursos de cluster e de você poder usar processamento paralelo, tanto de CPU quanto de GPU, para poder fazer uma evolução do seu modelo, ou seja, para poder explorar um campo maior de features, de categorizações dentro do seu modelo, ou seja, você aumentar ainda mais a acurácia do seu modelo. E, com isso, integrar também, por exemplo, essa questão da interpretabilidade, que era um problema antes, e você acaba incluindo isso no pacote de AutoML. E, com isso, qual que é a próxima, que é o que a gente está vivendo, a terceira geração? Eu consigo, de forma sucinta, verticalizar soluções de machine learning e distribuir esses vários modelos entre essas verticais que eu tenho, e consigo também, através de recursos que a nossa ferramenta oferece, customizar, por exemplo, se eu não tenho, a gente tem alguns modelos in the box, porém, se aqueles modelos não estão atendendo aos requisitos do cliente, eu consigo fazer customização desses modelos e uma melhor visualização desses dados, e com isso eu consigo ter todo um tracking do meu modelo, de forma que eu consigo entender os dados de entrada,
consigo construir um modelo robusto e simples, e ao final desse modelo eu consigo demonstrar qual que é a confiabilidade dele. Tá? Então, com isso surge o Driverless AI. E o Driverless AI, ele faz justamente isso, que é a questão do AutoML. Então, o que seria o AutoML? Seria o conjunto de aplicações de feature engineering, mais facilitação de deploy de modelos e processos de melhorar a qualidade e transformação dos datasets de forma simples e automatizada. Tá? Com isso, a gente consegue matar esses 3 problemas aí que a gente tem, consegue reduzir bastante esses problemas, que é a questão de retenção de talentos, porque o que acontece? Como as soluções, os modelos que eles vêm na caixa, vêm dentro do Driverless AI, eles são desenvolvidos muitas vezes e têm o desenvolvimento pelos nossos Kaggle Grandmasters, então a gente acaba inserindo as técnicas que eles usam nessas competições famosas por verticais dentro da solução, o que acaba simplificando bastante o processo de desenvolvimento e criação de feature engineering, de modelos, de scoring, de todas as coisas que provém uma melhor robustez do modelo. Com isso também eu consigo reduzir de forma muito otimista o tempo de criação do modelos, porque, por exemplo, muitos modelos, inclusive a gente já fez algumas provas de conceito aí no mercado, muitos modelos que às vezes o cientista de dados levava horas, levou meses para desenvolver e chegar numa acurácia X, a gente conseguiu isso em torno de um dia e meio. Então, você reduz drasticamente o tempo e consegue ter o tempo suficiente para você coletar melhores insights a partir desse modelo e ter melhores ideias até para o seu negócio, até para o seu projeto. E a questão da confiança também no modelo, né? Porque o que acontece? Nós colocamos técnicas dentro do produto de interpretabilidade, de machine learning, e a questão do autodoc, a questão do auto-visualization, que você acaba tendo, você usuário do Driverless, acaba tendo a certeza do que você está imputando como dado, quais são as correlações daqueles dados, e você acaba tendo a possibilidade de gerar um documento de forma automática, onde você pode discutir com seus gestores, com pessoas superiores, e mostrar quais foram as características que foram encontradas nesse modelo, de forma a aumentar a confiança desse modelo, gerando uma transparência no modelo, no caso. Agora, vou fazer uma demonstração do Driverless aqui para vocês, tá? Para evitar... Deixa eu só dar um play aqui. Essa é uma das nossas ferramentas, tá? O Puddle. O Puddle é a nossa ferramenta de gerenciamento de ambientes, tá? Então, como que funciona o Puddle? Eu consigo criar, da mesma forma como você cria uma instância na Amazon, uma instância em qualquer uma das clouds existentes no mercado, eu consigo, através do Puddle, fazer a interface para eu criar instâncias com um determinado número X de GPUs e CPUs e conseguir gerenciar isso de forma simples para o cientista de dados. Tá? Deixa eu só esperar aqui. Acabei fechando. Deixa eu só abrir. Tá abrindo. Aqui. O que acontece? O Puddle ele também tem um temporizador, porque como isso está sobre uma cloud também,
justamente para não consumir, às vezes o cientista de dados acaba esquecendo a instância ligada ou algo do tipo. Então, para não consumir créditos, o bundle acaba cortando a conexão, encerrando a conexão depois de 2 horas, ou você consegue definir o tempo, mas sem utilizar a solução. Tá? Então, essa é a interface inicial do Driverless AI, tá? Que consiste, lembrando que o Driverless AI, toda a interface dele, ela é totalmente feita via web browser, porém, se você, existem recursos, a gente vai ver ao longo dessa apresentação, onde você consegue utilizar o Driverless AI em conjunto com a IDE da sua escolha, ou seja, se você tem um RStudio, se você usa o Jupyter ou qualquer outra ideia de sua escolha, tá? Abrindo aqui. Tá? Então, aqui eu tenho, mostrando a carinha do Driverless AI, aqui eu tenho a minha tela inicial de projetos, tá? Então, eu vou usar aqui mais para demonstração mesmo. Eu vou usar um exemplo clássico do Kaggle, tá? Que é a questão de fazer a predição de sobreviventes no Titanic. Inclusive, esse é um exemplo bem clássico do Kaggle, mas para a gente ver não o problema em si, mas sim entender um pouco mais das funcionalidades e como o AutoML pode ajudar a gente na tarefa de construção de modelos aqui, tá? Então, o que acontece? Eu já tenho dois datasets aqui que eu tenho definido, tá? Então, eu posso definir um dataset para treino, um para testing ou para validação, tá? Então, lembrando que é muito importante essa questão, como boa prática também, utilizar sempre o dataset, você dividir tanto em uma parte para teste e uma parte para treino, tá? Sendo que a maior parte é para treino, normalmente 70% do seu sample ali que você tem para treino, você usa ele para treino e os outros 30% você deixa para teste para dar uma acurácia maior no seu processo de desenvolvimento do modelo, tá? Aqui, então, a gente vai explorar um pouco esse dataset para vocês poderem ver aqui. Se eu vier, por exemplo, em Details, eu consigo ver, aqui, tá vendo? Esses gráficos representam justamente como que está o meu modelo. Então, como está o meu dataset. Desculpa. Então, a partir desses gráficos, eu consigo determinar se o meu dataset ele está balanceado, ele está não balanceado, acaba dando... Acabo mostrando e dando as ferramentas necessárias para o cientista de dados antes de começar a modelagem, começar a aplicar a modelagem do modelo, verificar quais são as condições do dataset, se ele realmente está correto ou não. Eu consigo aplicar aqui alguns formatos para poder, de data, hora, para poder entender melhor o meu modelo. Outra coisa que é muito interessante, guardem essa palavrinha porque eu vou falar um pouco mais dela um pouco mais adiante, é a questão que a gente tem de recipes. O que seria uma recipe no contexto do Driverless AI? Recipe são códigos feitos em Python, tá? Onde a ferramenta ela consegue parsear esses códigos e aplicar regras de transformação, scoring, novos modelos e todas essas coisas. Aqui no caso, como eu estou me referindo à questão do dataset, então, na verdade, se eu for fazer uma aplicação de uma recipe aqui, vai ser justamente para transformações que serão feitas nesse dataset que estamos observando aqui, tá? Outra questão também que eu posso dar uma olhada é a questão de
clicando aqui, eu consigo ver linhas e colunas, ou seja, consigo ver as variáveis com dados reais aqui desse dataset, determinar e ter alguns insights, determinar algumas visualizações. Tá. Voltando aqui, deixa eu fechar. Outra coisa que é muito importante também, e acaba sendo como uma ferramenta muito auxiliar para o trabalho do cientista de dados, é a questão da visualização. Eu já tenho uma visualização pronta aqui, então o que acontece? A partir do dataset, o Driverless AI ele consegue criar as correlações entre as variáveis existentes nesse dataset e, a partir disso, criar visualizações que ajudam, por exemplo, a verificar quais são as correlações que uma variável tem com a outra, sendo que quanto mais vermelho, menor a correlação, quanto mais roxo ou azul, aqui eu acho que eu estou meio daltônico, azul, vou chamar de azul, tá? São as variáveis com maior correlação. Então, se eu pego, a partir disso, se eu pego aqui, por exemplo, o que eu quero, a lista de sobreviventes, e puxo ela aqui, arrasto, eu vou ver que ela tem uma correlação forte com o Piclés e ela acaba tendo uma correlação fraca com outros elementos. Essa aqui, por exemplo, home.dest, não tem correlação com ninguém. Então, no que isso me ajuda, no que isso me facilita, por exemplo, através do grafo de correlação? Eu consigo ter uma visualização de quais são as variáveis correlatas ou não. E, a partir disso, eu consigo dar insights na criação do meu modelo, como a gente vai ver mais adiante, que ajudam no melhor fitting desse modelo. Consigo também verificar, por exemplo, os outliers que tem por variável. Então, se esse meu dataset ele tem algum outlier ou não, é possível verificar isso também. Ou seja, acaba ajudando muito o cientista de dados na visualização e no preparo depois para o modelo em si, na otimização desses modelos. Tá. Agora, partindo aqui para a telinha de... Voltando aqui para projetos. Então, vamos partir aqui para a tela de... Vou criar Vamos rodar o que a gente chama de experimento, tá? O que seria o experimento? O experimento seria a construção do modelo em si, o processo de construção do modelo. Por que dentro da ferramenta a gente chama de experimentos, tá? Porque, como vocês viram, eu posso classificar cada construção de modelo dentro de um projeto. E depois disso eu consigo, por exemplo, fazer comparações entre cada um dos experimentos que eu vi e através de observações, ver qual que teve um fit melhor, qual que teve uma curva melhor, qual que teve uma matriz de correlação melhor, assim por diante. Tá? Então, aqui eu vou selecionar meu dataset que eu tenho para teste, para treino, e aí selecionar o de testing. Aí lembra do processo de correlação que a gente tinha visto entre as variáveis? Então aqui eu consigo excluir e extrair essas variáveis do meu projeto. Por exemplo, home desk que não tem correlação nenhuma e só vai acabar atrapalhando no resultado final do meu modelo, eu posso extrair ela também. Aqui, embarcação, body também, não tem, como as correlações são fracas, eu posso extrair para ajudar a melhorar aí no fitting do meu modelo. Tá. A coluna que a gente quer fazer a predição é a coluna de sobreviventes. Aí, com isso, vocês percebem aqui que o Drivers ele começa a fazer alguns cálculos, tá? No que consiste isso, tá? Essa questão aqui dos parâmetros de treinamento.
Então, vai determinar para mim quais são os modelos que eu vou utilizar aqui nesse workflow para correr e ter uma melhor acurácia, tá? Em questão do tempo, o tempo ele vai determinar para mim, o parâmetro tempo ele determina para mim dentro de um passo antes, como que funciona o fitting de qual que é o melhor modelo dentro do Driverless AI. O Driverless AI ele utiliza de técnicas de algoritmos genéticos, tá? Então, o que acontece? O algoritmo, a gente acaba correndo, vocês vão ver aqui, vários algoritmos em fração de minuto. Então, o algoritmo que dentro desse espaço teve o melhor fitting é o algoritmo é o modelo que vai ser escolhido ali, é o modelo sobrevivente. Então, a gente aplica o algoritmo genético e o tempo ele está diretamente relacionado a isso, ou seja, quanto menor o tempo, menos feature, menor será o processo de correr a determinação de feature engineering que eu tenho dentro desse meu dataset. Então, quanto maior o tempo, mais variáveis vão ser testadas, mais combinações vão ser testadas e eu tenho uma acurácia melhor aí, acabo tendo uma resposta melhor aí do modelo. A questão da acurácia se eu quero mais acurácia, ok, eu vou correr modelos que eles têm se eu coloco uma acurácia maior, eu vou correr modelos que eles têm uma interpretabilidade um pouco mais complicada, porém, eu acabo tendo um resultado de maior acurácia aí. E a questão de interpretabilidade, quanto maior a interpretabilidade, mais explicativo será o seu modelo, a gente vai ver mais adiante. Aqui, como eu vou rodar só para teste, eu vou colocar uns valores baixos, vocês percebem que, vou colocar 424, esperar um pouco, vocês percebem que aqui, do lado esquerdo, ele já muda, porque o que acontece? O Driverless AI, todo o processo de AutoML, aqui, todo o processo de predição de qual o melhor modelo, quais são as features engineering a ser utilizadas e a questão de interpretabilidade, ele usa baseado tanto no dataset que você está carregando, quanto nos parâmetros que você está colocando aqui, tá? Antes de continuar aqui, até para dar uma adiantada, então, o que acontece? Aqui dentro da área de expert, a gente pode carregar aquele conceito de recipes que eu falei. Eu posso carregar essas recipes a partir de uma URL, quer seja do GitHub ou quer seja uma receita pronta, e eu posso pegar também no meu repositório oficial aqui e configurar quais as receitas que eu quero setar aqui, tá? E sendo que essas receitas eu consigo trabalhar, como falei para vocês, essas recipes, com transformadores dentro desse modelo, com modelos em específico e com scorers, por exemplo, fazer modificação de scorers. Suponha que, por exemplo, eu quero criar, eu quero que o meu, ok, eu estou aplicando XGBoost e eu quero aplicar um passo de peso nesse meu XGBoost porque eu tenho esse requerimento, eu tenho uma dependência desse requerimento. Ok, é possível fazer isso através do carregamento de recipes. Ou então, eu quero aplicar um ARIMA, mas o ARIMA ele não vem dentro do Driverless AI. Como eu faço? Você pode desenvolver o seu ARIMA em Python de forma simples e carregar aqui para que ele seja o scorer do modelo em um modelo de séries temporais, por exemplo, e assim por diante. Tá? Então, aí eu vou rodar o meu modelo aqui. E aí percebem que a tela, ela vai alterar aqui, deixa ele carregar, ele faz alguns testes iniciais em cima do dataset que eu estou carregando, que eu estou rodando aqui no Drivers AI para fazer coleta de informação, para checar se há algum leakage de dados aqui em cima
desse dataset que eu tenho e ele começa a correr. Então, o que acontece? Aqui do meu lado esquerdo, se vocês perceberem, esse gráfico aqui, ele representa justamente a questão que eu estava falando para vocês. Claro, aqui ele vai rodar, não vai rodar tantos modelos, porque eu coloquei parâmetros baixos, mas isso vai ser a questão do algoritmo genético sendo utilizado aqui, ou seja, o algoritmo que tem o melhor fitting aqui, ele acaba sendo um sobrevivente, acaba sendo o melhor modelo aqui a ser aplicado. Tá? Outra coisa que é importante também enxergar é a questão aqui, dessa questão da importância das variáveis. O que isso significa? Significa justamente o processo de feature engineering, que é aplicado no decorrer do tempo, no Driverless AI, a partir de cada modelo que ele roda aqui nesse instante de tempo que eu estou correndo. E se vocês perceberem, os que estão assim, se a gente passar o mouse em cima, os que estão sem essas nomenclaturas diferenciadas aqui, por exemplo, CVTE, o que significa isso? Significa que ele aplicou uma transformação nessa variável de sexo e fez a correlação automática com outras variáveis, típico do processo de feature engineering. Tem uma outra aqui. Todas que estão com nomes normais são as variáveis originais, tá? Aqui são os agrupamentos que ele está fazendo, quando tem um nome diferente, é justamente os agrupamentos que ele está fazendo para ter uma agregação melhor dos dados. E aqui do lado direito, eu tenho algumas ferramentas auxiliares onde, no decorrer do tempo, eu consigo ter algumas métricas que são importantes aí, como matriz de confusão, qual que é o melhor ponto aqui da minha curva ROC, nesse caso. Consigo fazer a curva de Precision Recall também para ver o fit no meu modelo. Consigo gerar o lift, ver como que está correndo esse modelo. Ou seja, eu tenho um arcabouço de ferramentas estatísticas aqui que acabam auxiliando o cientista de dados, ao invés de ele ter que codificar tudo isso como funções e tudo na mão, ele acaba tendo aqui o arcabouço para poder correr todas essas ferramentas e ver onde está gerando o melhor fit. Outra coisa que aí, indo aqui pro agora, terminei de correr meu modelo, ou seja, meu modelo está pronto. Tem um modelo aqui que ele fez o melhor fitting aqui. Aí agora, aquele recurso que eu falei da questão da confiança do modelo. Então vamos fazer um interpret this model, interpretar esse modelo. Então ele vai, a partir desse modelo que foi gerado, a partir desse modelo que foi criado, ele vai aplicar algumas técnicas de interpretabilidade, como K-Line, como Shapley e correlação de grafos e coisas do tipo, para tentar explicar de uma melhor forma para que o cientista de dados ele tenha ferramentas, ele consiga visualizar pontos, consiga visualizar qual que foi a melhor aplicação de Shapley para o modelo, qual que é a correlação que uma variável teve com a outra no resultado final do modelo e assim por diante. Aqui, ó, estou terminando. Ok. Eu já vou direto no dashboard aqui, tá? Mas, na verdade, eu consigo, então, eu tenho um sumário aqui, onde eu consigo ver quais foram as variáveis mais importantes, qual foi o método aplicado aqui para ele poder
fazer a explicação desse modelo, tá? A interpretabilidade desse modelo aqui, no caso, usando online, quais foram as variáveis mais importantes dentro desse modelo. E aí eu consigo ter, no dashboard aqui, eu consigo ter, por exemplo, a questão de Shapley, qual foi a variável mais importante para correlação desse modelo, no caso sexo, qual que foi aqui, através da árvore de decisão, eu consigo determinar quais foram as correlações de variáveis e como que o modelo chegou nesse resultado, através de qual correlação. Quais são as dependências, aqui um gráfico de dependências a partir da variável de sexo com outras variáveis, e a questão da média aqui em cada um dos pontos, como que foi aplicado o Lime aqui em cada um, o método de Lime em cada um dos pontos que eu tenho aqui dentro do meu modelo. Tá? Aí voltando aqui, porque já está passando o tempo, senão eu não vou conseguir. Ok. E aí, voltando, então, já com isso, eu tenho aquela questão do feature engineer, tudo embutido, tenho a questão da interpretabilidade de modelo. Outra coisa que eu quero mostrar que é bem legal é justamente a questão do nosso auto-report, que é toda aquela parte que a gente viu agora do modelo, para explicação, interpretação do modelo, ele plota todo esse processo de construção através de um documento do Word aqui, onde eu vou ter já um diagnóstico de tudo que foi usado dentro desse modelo, ou seja, tem um resumo do modelo, tenho qual que foi a acurácia final, qual que foi a metodologia utilizada para fazer o treino do modelo, ou seja, e achar possíveis pontos de leakage aqui. Outra coisa que eu tenho aqui, qual que foi o meu pipeline desse modelo, qual foi o workflow utilizado nesse modelo, como que evoluiu aqui o melhor modelo através do algoritmo genético, e a explicação de todas as transformações, de todos os métodos que a gente utiliza aqui para transformações e para fazer o processo de feature engineering e determinar quais são as melhores variáveis ou o agrupamento de variáveis que temos aqui. Então, tem uma explicação básica aqui de todas as variáveis, de todos os transformers que a gente usa para fazer transformadores que a gente usa para fazer esse processo de feature engineering. E aqui abaixo eu tenho a tabela real de quais foram as features criadas e o porquê que elas foram criadas e quais as correlações. Então, tenho um modelo totalmente autoexplicativo aqui, através de um documento. E acabo tendo também o meu pipeline aqui, né, que é a definição das features, a definição das variáveis, quais foram os transformadores que foram aplicados, o modelo final que foi aplicado, que foi um XGBoost, e quais foram os outputs que eu tenho aqui de sobrevivência a partir dessa correlação de variáveis que eu fiz aqui inicialmente, tá? E aí aqui ele mostra a performance de cada um dos modelos que correram em relação à performance do modelo final, tá? Com os scores e tudo. Então acaba sendo um documento bem completo e que acaba ajudando bastante aí na identificação de possíveis problemas. Outra coisa também que, só para a gente fechar aqui e abrir para as perguntas, a questão aqui de, por exemplo, eu consigo, por exemplo, baixar o meu pipeline aqui, ou seja, o meu modelo todo, para poder fazer o scoring. Vai ser meio grande aqui, eu não vou conseguir abrir agora, está dando 308 MB aqui, mas eu consigo baixar o meu scoring, o modelo que foi desenvolvido aqui, para eu abrir, por exemplo, em Python, dentro de um Jupyter ou dentro de qualquer outra IDE de sua escolha, e consigo fazer o scoring diretamente dentro da minha aplicação. Ou seja, eu quero
usar esse modelo que foi criado para poder fazer alguma outra agregação ou modificar algum hiperparâmetro de forma manual, sim, é possível, desde que você baixe o nosso Python Client aqui para você fazer o scoring direto na sua aplicação. Ou eu posso baixar o que a gente chama de Mojo. O que seria o Mojo, tá? O Mojo, ele seria o nosso formato binário de empacotamento, onde dentro desse Mojo eu consigo carregar, eu carrego o meu modelo treinado, eu carrego o arquivo treinado do modelo e consigo servir esse Mojo tanto via REST Server e consigo fazer chamadas a partir também de Java, Python, WAR, ou seja, pensa como se fosse um arquivo JAR mesmo, onde você consegue jogar isso dentro da sua esteira de produtização de modelos e logo que você terminou o modelo aqui, você já está fazendo o scoring em cima daquele modelo. Então, o deploy acaba sendo bem simples, bem fácil, bem rápido aí. Sem contar a outra questão também de deploy que a gente tem, que a gente consegue gerar aqui automaticamente direto da ferramenta, você consegue criar um REST server aqui para ficar servindo esse modelo e você poder fazer os testes a partir de uma chamada JSON, ou criar um Lambda na Amazon, onde você passa os seus suas informações aqui sobre seu ID, senha e a região que está, e ele automaticamente já faz o deploy desse Lambda aqui. Tá? Teria mais algumas coisas, porém, como o tempo acaba sendo bem curto, a intenção foi mais explicar o porquê do AutoML, o como ele se aplica e tentar fazer uma demonstração de como que a H2O ela acaba. Lembrando, a mensagem principal que eu gosto de passar aqui, que eu gostaria de passar aqui é: eu não estou criando, não tratem, não pensem que o Driverless AI ou qualquer uma das ferramentas da H2O são ferramentas que ela vai substituir o cientista de dados. Não, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é sim construir um arcabouço de ferramentas que possibilite ao cientista de dados ter um melhor desempenho, um melhor aproveitamento e se preocupar realmente com o que importa, que seria na criação dos modelos e, claro, vai precisar ter um certo conhecimento de como que se pode ser utilizado esse arcabouço de ferramentas estatísticas para que ele consiga se transformar no que a gente chama de super cientista de dados, ou seja, consiga entregar modelos e projetos no melhor tempo e consiga coletar mais insights. Essa é a nossa intenção, tá? Voltando aqui. Então aí agora que só duas coisas que eu esqueci, tá? Então já estava esquecendo, o tempo está curto, mas para quem quiser trabalhar com as recipes e usar também, poder usufruir e entender e testar a ferramenta, a gente tem aqui os... Deixa eu ver aqui. A gente tem os tutoriais, tá? Como que funciona essa questão dos tutoriais, tá? Os tutoriais, eles são abertos para a comunidade, então você pode testar aqui nesse nosso playground, ele cria uma instância de uma VM que vai ter o Driverless AI e tem também exercícios com H2O3, para quem desejar utilizar a nossa plataforma open source. A duração dessa máquina virtual, ela acaba durando de 2 em 2 horas, ou seja, passou 2 horas, você vai ter que fechar e abrir de novo, mas você consegue fazer todos os exercícios numa boa e consegue entender melhor como que a ferramenta funciona e quais as aplicações da ferramenta, tá? Outra questão, a questão de recipes que eu falei para vocês. Então, a gente tem aqui o catalog.h2o.ai,
que tem vários exemplos de modelos, scorers e transformers e data, de como você pode utilizar essas ferramentas, esses modelos aqui, esses exemplos, para poder estender os seus modelos e para poder dar mais flexibilidade aos seus modelos. Para quem quiser acessar direto, tenha também aqui a nossa página do GitHub, tá? Em Drivers AI Recipes aqui. Depois eu acredito, não sei se a gente passa por chat ou a gente consegue, provavelmente a gente vai enviar todos esses links. E eu vou colocar no chat aqui também o link para vocês poderem fazer o test drive gratuitamente e vocês podem aplicar para o free trial de 21 dias também. Então, eu vou colocar no chat aqui e aí vocês podem entrar e se registrar. Pode continuar. Obrigado, Bruna. Ok. E é isso. Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas que a gente tem 5 minutos. Desculpa, eu falo demais. As perguntas que a gente não conseguir responder, a gente aqui ao vivo, a gente vai enviar uma resposta, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai responder todas elas. E vou tratar com carinho todas as perguntas de vocês. Isso, estou enviando agora aqui o link no chat para vocês. Vamos lá. O Cristiano perguntou: um dos principais diferenciais dessa solução é, sem dúvidas, a parte de interpretabilidade de modelos. Existe a possibilidade de inclusão de outros métodos de explicabilidade na plataforma? Diretamente, não. O que acontece? Até abrindo um pouco o nosso roadmap, a gente percebeu essa necessidade, tá? Nós internamente na H2O, da extensão da questão de interpretabilidade de modelos, e a gente tem uma outra ferramenta que está em beta, que chama Q, e essa ferramenta ela possui essa característica de você poder estender a questão de interpretabilidade de modelos e você poder criar suas próprias aplicações a partir de machine learning. Mas isso fica para uma próxima apresentação, para uma outra apresentação futura. Vamos ter vários meetups vindo por aí, então fiquem ligados. O Leandro perguntou qual parâmetro de correlação é utilizado na visão de grafos? Qual parâmetro de correlação é utilizado na visão de grafos? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Tá, Leandro, então se você puder mandar o complemento da sua pergunta, a gente tenta responder. O Alfredo perguntou: o visual do portal da plataforma pode ser alterado, o template? Ele fez 3 perguntas, na verdade. Os gráficos de resultados podem ser alterados, por exemplo, bar, pie, etc. E ele também perguntou: vocês estão usando a AWS, pode-se usar outra infra, data center, ou pode ser usado localmente a plataforma? Então, vamos ver se você lembra de todas as perguntas que eu fiz. Sim. Respondendo a primeira pergunta, não. Dentro da ferramenta, você não consegue alterar, tá? Você consegue utilizar, por exemplo, esse modelo e extrair os outputs para outras ferramentas que a gente tem parceria, como, por exemplo, Tableau e coisas do tipo, e aí você conseguir determinar melhor seus gráficos. Ou até mesmo você poder fazer dentro de Python, desenvolver as suas aplicações e poder aplicar seu próprio método de visualização. Mas aqui dentro da ferramenta, nesse ponto, ela acaba tendo essas restrições justamente por causa da correlação que a gente tem entre as informações aqui. Se você modifica, você acaba modificando muito a característica da ferramenta e tornando ela muito complexa para manutenção e coisas do tipo. Quanto à segunda pergunta, desculpa, esqueci. Os gráficos de resultados podem ser alterados? Não, essa eu respondi, mas tem uma outra. Desculpa. Se pode usar outra infra ou pode ser utilizado localmente? Sim. A nossa aplicação ela roda tanto on-premise, tá? Então você pode baixar e rodar a sua aplicação dentro de um ambiente, dentro de um servidor que você tenha em sua infra, e a gente consegue sim rodar
AWS, Google, a plataforma de cloud da IBM e tantas outras. E, inclusive, até falando sobre IBM, tem a questão que o Driverless AI, eu acredito, precisaria confirmar, é a única ferramenta que é certificada para correr sobre a plataforma Power. Então, o que isso significa? Significa mais poder e um melhor desempenho aí até para as aplicações utilizando essa arquitetura da IBM, tá? Bom, Alan, desculpa te interromper, mas é porque a gente tem 1 minuto para encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, tenham aprendido bastante. Fiquem ligados que em breve a gente vai anunciar as próximas meetups virtuais. E agora que vocês se familiarizaram com o Driverless AI, vocês podem aplicar para fazer o test drive. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai ter um LinkedIn Live com o Daniel Garbulho, que é nosso VP de América Latina. Então, vocês podem entrar no nosso LinkedIn. Vai ser na próxima terça-feira, dia 16, às 11 horas da manhã. Então, se vocês derem um like lá na página, vocês vão conseguir ter acesso a a essa apresentação, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Ok, tchau, tchau. Obrigado a todos aí e até a próxima. Caso tenham dúvidas, eu acredito que vocês tenham meu contato. Mandem e-mail e a gente vai considerar todas as perguntas e estaremos respondendo no decorrer da semana, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, tchau.